Olá pessoal, eu sou o pastor Israel Leocádio, sou da Igreja Batista Betel de Divinópolis. Você está sempre me vendo neste canal Escatologia Fácil com Israel, e você precisa entender que eu tenho endereço espiritual de reunião com pessoas, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos falando sobre o endereço do anticristo. Então gostaria de falar um pouquinho sobre a importância do endereço, a importância de você ter um endereço, de você ter uma identificação. Na realidade, aqui atrás de mim você está vendo parte da igreja que eu faço parte e que pela misericórdia do Senhor eu sou pastor, e o endereço dessa igreja é em Divinópolis, Minas Gerais. Eu sou pastor aqui há 4 anos, pastoreei o norte de Minas por 12 anos e estive em Belo Horizonte mais alguns anos, somando um total de 26 anos aproximadamente em que sou pastor. Mas aqui, este lugar é o meu endereço, Se você procurar Pastor Israel Leocádio, você vai encontrar o endereço espiritual, ou da sua referência espiritual neste lugar. É daquele altar que eu prego, é daquele altar que eu falo aquilo que o Senhor fala no meu coração. O endereço, ele é muito importante, gente. O endereço, ele é fundamental, porque ele é uma identificação. As pessoas que entram por essa porta e que sentam-se nesse banco e que dirigem louvor naquele altar e que participam comigo, são pessoas que se identificaram com uma mensagem, com uma visão, que se identificaram com uma interpretação bíblica, que se identificaram com uma posição bíblica. São pessoas que já ouviram o pastor Israel Leocádio falar, e já pessoas que já ouviram dizendo: nós não podemos ser covardes, nós temos que falar a verdade, nós temos que ser ousados. Esse mundo não vai mudar se nós não formos ousados. Temos que ser ousados, intrépidos, atrevidos. Nós temos que ser verdadeiramente filhos de Deus na coragem, na fé, no entusiasmo. Então isso gera nessas pessoas uma identificação, e nós temos um propósito, um Deus, um Espírito, uma fé, um Espírito que guia essa igreja, um Espírito que conduz essa igreja, uma palavra que conduz essa igreja. Então, se você procura o meu endereço espiritual é essa referência. Se você procurar o endereço espiritual do anticristo, você vai encontrar o endereço da sua referência. E certamente o endereço espiritual do anticristo é uma referência de idolatria, é uma referência de paganismo, é uma referência de mistura de idolatria e paganismo, é uma referência onde as duas coisas se misturam de tal forma que você não consegue desvencilhar as duas coisas. O paganismo está ali andando junto com aquilo que eles querem chamar de santidade e cristianismo. E eles ainda querem insistir que aquilo se chama cristianismo. O cristianismo nasceu do judaísmo. A fonte é a Bíblia, o Velho Testamento, a Torá. E na Torá está escrito: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. E por trás de toda essa especulação, de toda a informação que eles podem dar sobre venerar é diferente de adorar e tudo mais, na realidade por detrás disso há uma mensagem, há um princípio, existem valores que estão aí, gente, existem princípios e valores que estão aí, que vão ser denunciados, que estão sendo denunciados, serão denunciados neste canal, serão denunciados nessa igreja e serão denunciados em todas as igrejas que pregam a verdade, porque na realidade, querido, nós estamos falando de identidade espiritual, Então o anticristo, ele está no lugar onde ele é um entre os santos que competem com Deus, um entre os santos que disputam com Deus. Aqui na nossa igreja, nós prezamos por aquilo que a palavra de Deus diz: não faça imagem, escultura de coisa alguma que está no céu ou embaixo na terra. Então as nossas paredes são vazias, mas também no nosso altar não temos imagem e escultura, não temos deuses ali,
nem eu assumo esse papel, né? Na hora de me assentar, eu me assento junto com o meu público, com o meu auditório, com as minhas ovelhas, porque me sinto igual a elas, e acredito que o lugar ali onde a gente prega é um lugar de exaltação ao nome de Deus, e quem deve ser adorado ali naquele lugar é o Senhor. Mas no endereço do anticristo há um trono para homens. Na realidade, há muitos tronos para homens. Há tronos para homens que se sentem dignos de serem entronizados. Eu gostaria que você pensasse nisso, porque eles se consideram dignos, eles não se consideram indignos, não. Eles não olham para si e pensam: olha, isso não deveria acontecer, não, mas há um trono, há vários outros tronos, e esses tronos estão ali repletos de ouro, de suntuosidade, e é o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 17, né? Adornada de ouro e pedras preciosas é a mulher meretriz, e ela tem suas filhas, porque na realidade existem muitos outros grupos que não têm imagem na parede, mas que também tem a sua idolatria pessoal, ao seu líder pessoal, e o seu líder tem seu trono também no seu templo, e o templo não é do Senhor, é o templo do indivíduo. Eles competem entre outros que também são grandes. Então a meretriz faz filhos, ela tem filhos da sua prostituição, ela tem filhos do seu adultério, e o adultério dela acontece politicamente e acontece com alguém que Jesus classificou como Deus. E aí entra uma coisa interessante: Jesus classificou o dinheiro como Deus e chama o diabo de criatura. Então para pensar um pouquinho. O diabo foi colocado na classificação de Deus abaixo da questão do dinheiro. Se você não sabe lidar com dinheiro como ele deve ser lidado, ele deve ser tratado com respeito, mas ele deve ser tratado com respeito e ficar no seu lugar. E o seu lugar é um lugar de submissão à vontade do Senhor. Ele não deve tomar o seu coração. Mas o endereço da meretriz tem a sua identidade pelo seu visual, tem a sua identidade pela essência desse visual, pela mensagem que ela passa, pela mensagem dos seus valores, pelo trono que está no altar, pelo trono que adora o homem, pelo trono que exalta o homem, pelo trono que coloca o homem em um plano de primeiro lugar. E aqui neste lugar, em várias outras igrejas, o líder local é chamado de pastor, né? Pastor. Nós somos como pastores do rebanho de Abraão e de Ló. O rebanho não é nosso, nós somos servos. Assim, em figura, somos também servos do Senhor Deus Todo-Poderoso. O rebanho não é nosso, nós não contabilizamos quem são nossos, quantos são nossos. Eles mudam de igreja às vezes porque eles são livres para fazer isso. Agora veja bem, não somos donos desse rebanho, não somos chefes desse rebanho, ele não nos pertence, isso não é propriedade nossa, nós não negociamos pessoas, nós não nos sentimos dono desse negócio. Mas no endereço do anticristo, o anticristo certamente pensa um pouco diferente, porque ele quer o lugar de adoração de Deus. Aqui nessa igreja, o lugar de adoração é todo lugar onde as pessoas se assentam e elas prestam culto ao Senhor. Não existe um lugar onde alguém é mirado para ser adorado, mas no endereço do anticristo há um lugar que é o centro da adoração. E naquele lugar existe um trono e existe um indivíduo que se assenta ali e se autodenomina substituto do Filho de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo, quem disse isso? O Espírito Santo de Deus revelou isso nas Escrituras, mas Jesus também falou do Espírito Santo. Quem disse isso? Jesus Cristo. Eu vou para o Pai preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver estejam vós, mas vos enviarei outro em meu lugar, outro semelhante a mim, que vos guiará a toda a verdade, o Espírito da verdade. O substituto do lugar de Cristo na igreja é o Espírito Santo. E Jesus disse aos seus apóstolos: permaneçam reunidos até que do alto sejam revestidos do poder.
e recebam o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o agente substituto, é a pessoa que vem em nome, em lugar de Jesus Cristo para guiar a igreja. E outra verdade nisso, nenhuma pessoa substitui a pessoa do Pai, nenhuma pessoa substitui a pessoa do Filho e nenhuma pessoa substitui a pessoa do Espírito Santo. Tem isso também, porque olha, nenhuma pessoa pode se dizer Deus Pai, nenhuma pessoa pode vir e dizer que é Jesus Cristo ou que é o Cristo, e nenhuma pessoa pode vir dizendo que é o Espírito. Mas no endereço do anticristo, as três pessoas são apontadas como multiplicadas. Há deuses que estão sendo adorados lá dentro em lugar de Deus. Há pessoas que se posicionam como substituto de Cristo, o vicário de Cristo, o vigário Filii Dei, que está ali substituindo o lugar de Jesus. E há também alguém que assume o lugar do Espírito Santo. Isso é contra a Bíblia, mas é a cara do endereço do anticristo. Então deixa eu te falar uma coisa para a gente encerrar essa conversa rápida que eu passei aqui na igreja e resolvi gravar essa conversa. O endereço fala muito de quem você é. Então se eu dissesse para você, sou de tal religião, isso falaria de mim. Eu sou pastor evangélico de uma igreja batista, isso fala de mim. Se eu dissesse que eu sou pastor evangélico de uma igreja presbiteriana, reformada, ou de uma igreja adventista do sétimo dia, isso iria falar de mim. Então, quando o anticristo diz eu sou de tal endereço, ele está falando coisas que você tem que prestar mais atenção. Preste mais atenção em quem é tão importante para esses últimos dias. Leve a sério isso que a gente está falando sobre o endereço do anticristo. O endereço do anticristo é uma igreja assentada sobre multidões, multidões que adoram um homem em lugar de Jesus, que servem a um homem em lugar de Jesus. E olha, em breve, em muito breve, este homem poderá entender que realmente é Deus. Na realidade, houve um período na história da igreja em que um pontífice, ele se autodeclarou infalível e divino. E nós vamos postar aí agora para você o nome dele, a imagem dele, a foto dele, como você está acompanhando aí agora, você pode ver. E isso é extremamente perigoso, porque isso é o sinal de que o que está acontecendo no coração desses homens é um coração de falta de temor absurdo. Dizer que o homem é infalível, dizer que o homem tornou-se infalível por causa de uma posição, é algo absurdo. Nenhum homem é infalível, todos são pecadores, e o que a palavra do Senhor diz é o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, e ele se faz filho do pai da mentira. Então quem diz que não tem pecado, quem diz que não erra, é mentiroso. Essa é a classificação que nós podemos dar a alguém que se coloca em um lugar dessa maneira e aceita a adoração. O curioso de tudo isso é que o cristianismo mesmo, os homens que poderiam chamar para si esse papel, como o apóstolo Paulo, que foi adorado ou tentaram adorá-lo, ele disse: não façam isso, eu sou conservo com vocês, eu sou servo do Deus vivo, não me adorem. Se alguma coisa está acontecendo aqui é porque Deus está fazendo. Então a grande questão aqui não é se o indivíduo é humilde, não é se o indivíduo é complacente, não é se o indivíduo é misericordioso, não é se o indivíduo é social, se ele tem um pensamento social, um sentimento social, uma ideologia social, porque não é isso que faz dele um verdadeiro cristão. O que faz de um verdadeiro cristão é se ele é obediente à palavra, temente a Deus, e obedecendo a palavra ele cumpre os mandamentos de Deus. A identificação é do Espírito, é o selo do Espírito Santo que identifica quem é do Senhor. Então,
Pense no endereço, pense no seu endereço. Se você fosse apresentar o seu endereço religioso, você apresentaria como o seu endereço? Então você teria orgulho de dizer: eu estou lutando para obedecer à vontade e à palavra do Senhor? Ou você diria: não importo, eu sou desse lugar e não importa o que falem dele, eu gosto dele? Cuidado, o anticristo é sedutor do céu e é sedutor na terra. O diabo, que lhe deu autoridade, seduziu 1/3 dos anjos. Se ele convenceu 1/3 dos anjos, o que ele pode fazer com um homem? Pense nisso. Esse é o meu endereço. Qual é o seu? E qual é o endereço do anticristo? Até o nosso próximo bate-papo.